Fala galera, beleza? Então vamos continuar aqui com o nosso curso, né? A gente está falando da interpretação radiológica para fisioterapeutas, estudantes de fisioterapia, onde nós vamos falar hoje desse importante complexo articular que é o cotovelo. Então me acompanha aí para a gente ver como é importante a gente identificar as principais estruturas de uma radiografia de cotovelo. Então a gente tem aqui uma visão anterior, né? Dos ossos que compõem a articulação do cotovelo. A gente tem aqui o húmero. Nessa vista anterior a gente consegue ver aqui o epicôndilo medial, né? Aqui a gente tem a fossa, né? Por onde vai passar o nervo ulnar, certo? A crista supracondilar. A gente tem aqui anteriormente a fossa do processo coronoide. Então o processo coronoide é essa bordinha que a gente vê aqui de modo anterior, né, na frente. Lembrando que o cotovelo aqui está na posição de extensão. A gente tem a região, a superfície articular aqui, a tróclea, a superfície troclear. Veja como ela é bem lisa para permitir, né, tem a cartilagem justamente para permitir o deslizamento perfeito aqui entre a una e o húmero, a articulação húmero-unar. Mais lateralmente a gente tem a região que a gente chama de capítulo. Ela é mais esférica, né? E é a superfície que vai se articular aqui com a cabeça do rádio, né? A gente tem aqui mais lateralmente o epicôndilo lateral, as cristas supracondilares, né? Na articulação, então, a gente vê anteriormente aqui o processo coronoide, a gente tem a cabeça do rádio, o colo da cabeça do rádio, a incisura, né? Da cabeça do rádio na una, que é por onde o rádio ele vai conseguir fazer os movimentos de rotação, portanto permitindo ali a pronação e a supinação, né? Então a gente tem aí essa visualização das estruturas numa posição anterior, né? Numa posição, numa vista, né, posterior, a gente também vê o epicôndilo medial, a gente vê aqui o canal, né, o local por onde vai passar o nervo ulnar, a gente tem aqui o olecrano, o processo olecraniano, né, o olecrano, que está inserido aqui, como o braço está em extensão, a gente tem aqui inserido ele na fossa do olecrano. A gente tem aqui a cabeça do rádio, que se articula com o capítulo, aqui o epicôndilo lateral. Então essa é a visão que a gente visualiza de uma vista posterior. A gente consegue já identificar aqui que a gente tem algumas estruturas ósseas que vão se sobrepor numa radiografia. Então, o processo do olecrano, né, ele vai estar na extensão se sobrepondo aqui essa região do húmero. A gente vai ter pontos de sobreposição óssea aqui na articulação rádio-ulnar, né? Então, é importante que a gente já, vendo a anatomia, consiga identificar e pensar aí nesses elementos. Aqui a gente tem o posicionamento do paciente, né, uma incidência AP. A gente vê que já existe na articulação do cotovelo um valgo que é fisiológico, anatômico. Então, a gente vê aqui nas estruturas ósseas, né, como eu falei, o húmero, né, então a gente tem o epicôndilo medial, a gente tem o epicôndilo lateral, a gente tem a sobreposição óssea aqui, ó, do olecrano na fossa olecraniana, né? Veja que interessante, a gente tem um espaço articular aqui, ó, a tróclea, e aqui a gente tem um capítulo. Veja que existe um espaço articular preservado, então, apesar das imagens a gente deduzir que tem um contato direto aqui, existem as cartilagens, que vão proteger essa articulação do contato ou do impacto, né? A gente sabe que existe em diversos tipos de movimento, diversos tipos de atividades, sejam elas de lazer, sejam elas atividades ocupacionais, que vão determinar aqui um impacto nessas estruturas articulares. E daí é onde surgem também as principais lesões e as principais afecções que acometem o complexo articular do cotovelo. Daqui a pouco a gente vai detalhar um pouquinho mais sobre isso. Vamos ver apenas aqui as incidências. Aqui eu trouxe uma imagem de perfil ou lateral, destacando aqui, né, as estruturas ósseas e também alguns ligamentos, alguns tendões que estão presentes ali, né? Então a gente tem ali a bursa olecraniana, né, que fica na região do olecrano, é uma região que é bastante
em contato, né? Tem muito contato com a superfície, né? Quem trabalha, por exemplo, sentado com os cotovelos apoiados na mesa ou em cadeiras, né? A gente tem aqui a cápsula articular. A cápsula articular ela vai revestir a articulação do cotovelo e vai se ligar também na cápsula, no ligamento anular, né? Que é o ligamento que vai cobrir, né, a cabeça do rádio, estabilizando assim o rádio na una e no húmero, permitindo assim com que o rádio, a cabeça do rádio fique bem estabilizada, né? Nós temos os ligamentos colateral radial ou colateral lateral, e nós temos os ligamentos colaterais unar, né? O colateral medial, que esses ligamentos, né, todos eles vão dar também um grau importante aí de estabilidade e de segurança nos movimentos de flexão, de extensão, de pronação e supinação do cotovelo. Nós temos aqui músculos, né, que se inserem nesses ossos do cotovelo aqui nessa região, que são extremamente importantes, como o bíceps braquial, o braquial, que estão ali ligados no movimento de flexão do cotovelo e também de supinação. Nós temos aqui o tendão do tríceps, que está, né, relacionado com o movimento de extensão do cotovelo, que se insere aqui no processo do olecrano. Nós temos outros músculos, né, que se inserem, por exemplo, no epicôndilo medial, no epicôndilo lateral. Daí a gente tem algumas afecções como as epicondilites, né, que são bastante frequentes também no cotovelo, em diversos pacientes, diversos trabalhadores. Nós temos o músculo pronador redondo, que também ele está aqui envolvido, por exemplo, às vezes na compressão do nervo mediano, né, dando assim a síndrome do pronador, que é uma área importante, a gente precisa também fazer boas avaliações. Bom, e aí em perfil, como é que acontece? O paciente ele deve, né, ficar ali numa posição que o cotovelo fique a 90 graus, e aí a gente vai ter uma imagem radiográfica com essas características aqui. A gente vai detalhar um pouquinho mais na frente todas as estruturas ósseas. Um outro posicionamento que pode aparecer aí na nossa prática clínica são as incidências em oblíqua, né? Oblíqua. Então, na incidência oblíqua, a gente consegue visualizar, né, a cabeça do rádio de maneira mais completa, e aí a gente sem a sobreposição, né, com o processo coronoide. Então, essa incidência oblíqua dá essa perspectiva para a gente aí. Então, vamos lá. Na radiografia em perfil, quais as estruturas, os elementos importantes que a gente vai ver. Veja como o rádio e a cabeça do rádio, ó, aqui a gente tem uma pequena sobreposição entre o processo coronoide e a cabeça do rádio. Veja como a cabeça do rádio ela está diretamente, né, alinhada com o capítulo. Então, a gente já vê o alinhamento aqui da cabeça do rádio com o capítulo. Isso é importante que a gente identifique. O olecrano, né, e o cotovelo, né, a região da tróclea, ela deve ter, né, esse encaixe também aqui perfeito, um bom alinhamento, né? A gente visualiza, então, nessa incidência de perfil, as estruturas devem apresentar esse aspecto anatômico para a gente poder avaliar como um bom alinhamento, um alinhamento adequado, né? Então, a gente tem aqui destacado essas estruturas, cabeça do rádio, o colo da cabeça do rádio, a tuberosidade do rádio, né? Nós temos essa linha, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Então, essa linha mais externa, a borda mais esférica, mais externa é o capítulo. Essa circunferência mais interna aqui é a tróclea, né? Essa fossa anterior aqui, ó, é a fossa do processo coronoide, que está na frente, né, da fossa do olecrano. Então veja que a fossa coronoide com a fossa do olecrano, eles vão dar esse formato aqui, né, formando como se fosse um X, um cruzamento aqui nessas estruturas, onde há uma maior densidade óssea, e aqui as fossas com regiões de menor densidade óssea, por conta da porosidade, né, que são regiões um pouco mais fininhas ali dos ossos, ok? Então a gente tem essas estruturas que compõem aí, que a gente consegue ter uma vista de perfil ou lateral. Na sequência, então, a gente tem uma imagem de AP,
Nessa imagem de AP aqui, a gente consegue identificar, né, a fossa do olecrano. Olha o contorno dela, né, e o interior da fossa do olecrano é mais transparente um pouco, né, tem uma densidade óssea menor, portanto vai ser um pouco mais radiotransparente, a radiodensidade é menor. A gente tem um epicôndilo medial aqui, né, da ulna. A gente tem a tróclea, essa região articular da tróclea. Veja que tem um espaço articular preservado, né? A gente pensando lá no ABCS, né? A gente tem aqui o capítulo, em frente à superfície articular da cabeça do rádio. A gente tem epicôndilo lateral, né? A gente tem o olecrano. Veja que o olecrano é essa região aqui, ó, mais radiodensa, que se sobrepõe a essa região aqui do cotovelo, né? A gente tem aqui a ulna, né, mesmo. A gente tem a incisura radial na ulna, onde a cabeça do rádio se articula para permitir os movimentos de pronação e supinação, né? E aqui a gente tem a tuberosidade do rádio, né? Então essa é uma imagem aqui de AP, onde a gente consegue identificar um alinhamento perfeito. Veja que as estruturas elas estão bem alinhadas em suas articulações, então as articulações estão em perfeito alinhamento. A gente faz aquele esquema do contorno do osso, né? A gente vai tentar desenhar todo o contorno ósseo, identificando que a estrutura óssea está íntegra, está ok. A gente vai observar se há regiões de aumento da densidade óssea, de redução dessa densidade óssea. A gente vai observar também se tem alterações do tamanho das estruturas ósseas, né? Então isso aí a gente consegue fazer toda uma avaliação bem adequada das estruturas ósseas, mas para nós fisioterapeutas também, e sobretudo, é importante a gente poder estar atentos, né, às estruturas musculoesqueléticas e do próprio sistema neurológico que passam por essa região, que compõem parte anatômica dessa região, porque lesões nessas estruturas ósseas poderão estar também comprometendo as funções dos músculos, dos nervos, né, que passam por essa região e assim apresentando sintomatologia característica dessas lesões aí, que a gente precisa estar fazendo uma boa avaliação. Então aqui, apenas para destacar esses elementos das estruturas ósseas que a gente já comentou, ok? Aqui a gente tem uma incidência oblíqua, e aí como eu falei, nessa incidência oblíqua, a gente consegue visualizar de maneira bem destacada aqui, ó, a cabeça do rádio, né, o colo da cabeça do rádio, e a gente vê aqui o capítulo, ó. Então veja que independente do posicionamento de ser em AP, com extensão, de o cotovelo estar em flexão de 90 graus, ou de a incidência ser oblíqua, a cabeça do rádio ela deve estar centralizada com a região do capítulo, indicando que há um alinhamento ali entre o rádio, a articulação rádio-humeral, ok? Então isso é importante para a gente identificar, por exemplo, luxações, fraturas ou lesões ou alterações articulares aqui nesse complexo, tranquilo? Aqui é só um destaque dos elementos. Outra coisa importante na articulação do cotovelo é a questão dos aspectos pediátricos, né? Então, a criança, até a fase adolescente, né? Ela está em fase de crescimento e as crianças, elas têm uma incidência de lesões no cotovelo muito grande, devido aos traumas, né? Devido às ocorrências, né? Que acontecem em virtude de traumas, de acidentes, né? Que envolvem essa população. E aí tem um esqueminha bem interessante que ajuda a gente a fixar, digamos assim, a sequência na qual a matriz óssea, né, de calcificação, ela vai aparecendo na criança. A gente usa esse acrônimo aqui, ó, CRITOE, onde o C é o capítulo. Então, o primeiro centro de calcificação que aparece no cotovelo é o capítulo, né? Então esse capítulo ele aparece ali por volta de 1 ano de idade. Depois a gente vem para o R, que é a cabeça do rádio. A cabeça do rádio ela vai aparecer na criança ali por volta dos 3 anos de idade, né? Depois a gente vai para o epicôndilo medial, o epicôndilo interno, né? Por isso o I.
vai ali por volta dos 5 anos de idade aparecer como um centro de calcificação. Então, a gente tem ali depois a tróclea, a região onde a una vai se articular, que vai aparecer um centro de calcificação em torno ali dos 7 anos de idade. Depois a gente vai ter o olécrano, então toda a região olecraniana ela vai aparecer como um centro de calcificação por volta ali dos 9 anos de idade, né? E por último a gente vai ter a calcificação do epicôndilo externo ou do epicôndilo lateral, né? Então a gente tem ali um critóide que vai a cada 2 anos aproximadamente aparecendo. Então, a gente tem 1 ano de idade, 3 anos de idade, 5 anos de idade, 7 anos, 9 anos, 11 anos. Então, a gente tem ali uma sequência, né, que ajuda a gente a identificar os centros de calcificação ao longo dessa faixa etária. Então, aqui 1 ano de idade, capítulo aparecendo ali. A gente tem aqui aos 4 anos de idade, né, por volta de 3, 4 anos, o capítulo ele já está mais desenvolvido, né, já está um tamanho um pouco maior. E aí a gente vê a cabeça do rádio, né, como um elemento de calcificação que começa a surgir ali por volta dos 3, 4 anos de idade. Depois uma outra radiografia aos 7 anos de idade, onde a gente já tem o capítulo mais desenvolvido, veja o contorno do capítulo bem desenvolvido, a cabeça do rádio já um pouco mais desenvolvida, mas a linha epifisária bastante presente ainda e visível. A gente tem o epicôndilo medial que começa a aparecer aqui como um centro de calcificação, né? Lembrando que o nosso epicôndilo medial, o epicôndilo interno, né? ele é mais proeminente, né? Ele tem um tamanho um pouco mais robusto e ali a gente consegue fazer uma palpação, né, nessas estruturas. Aqui aos 10 anos de idade, então veja que aos 10 anos de idade o capítulo já está bem estruturado, né? Ele já está mais próximo, mais quase que consolidado já aqui com a região do húmero. A gente tem a cabeça do rádio também já bem mais desenvolvida, assumindo inclusive a característica já bem parecida com aquela que a gente está acostumado a ver já no indivíduo maior, né? A gente tem aqui o epicôndilo medial já mais bem desenvolvido, a proeminência um pouco maior, né? Aí a gente começa a ter a visualização, a troca também já está se consolidando, né? Como uma superfície articular presente aqui nesses componentes. E a gente vê o epicôndilo externo, o epicôndilo lateral, que começa a se consolidar aqui por volta, né, dos 10, 11 anos de idade aparecendo ali. Okay? Então a gente tem aí um indivíduo de 11 anos de idade agora, a gente vê todas as estruturas bastante consolidadas e já com as suas características bem presentes, né? Chama atenção aqui o olécrano, né, que já está bem mais estruturado, com um perfil bem mais parecido com aquele que a gente já conhece, mas a linha epifisária do olécrano ainda está aqui presente, né? Então isso aqui é um motivo às vezes de dificuldade na interpretação, porque algumas pessoas podem interpretar isso como uma fratura, quando na realidade é o centro de calcificação ainda na criança ali de até 11, 12 anos. Lógico que é importante avaliar se há o alinhamento dessa estrutura, para ver se não houve algum desvio, algum deslocamento desse centro de calcificação em virtude de traumas e lesões. Aqui aos 12 anos de idade, veja que o olécrano já praticamente se consolida, né? Contudo, a una, formando uma estrutura única, né? O epicôndilo medial também já está, o epicôndilo lateral, então a gente já tem todas as estruturas com seu perfil anatomo-radiológico muito parecido com o que a gente está acostumado a ver numa radiografia de adulto, né? Aqui aos 16 anos de idade, toda a estrutura já desenvolvida e consolidada, onde a gente consegue identificar as estruturas no padrão já visível. Então, até por volta dos 12, 13 anos de idade, é possível a gente estar visualizando ainda de maneira bastante visível os centros de calcificação. Por isso é importante
ou as epífises de crescimento. Então, por isso é importante a gente ter isso em mente nas nossas avaliações de imagem radiológica, certo? Bom, numa imagem de perfil, como é que a gente vê o alinhamento? Eu já mencionei, então a gente vai avaliar a cabeça do rádio frente ao capítulo. Se eu pegar aqui uma linha, dividir na metade, né, bem no terço, bem no meio, né, da cabeça do rádio, essa linha deve se projetar exatamente no meio também aqui, ó, do capítulo, né? E aí se eu traço uma linha anterior à diáfase do húmero, ela deve cruzar com essa outra linha aqui, ó, formando um ângulo de 90 graus. Então aqui a gente tem, ó, a linha anterior do húmero, que deve ser traçada na frente da diáfase humeral. Essa linha ela deve cruzar com a linha que divide o rádio e o capítulo ao meio e formando um ângulo aqui de 90 graus. Isso vai permitir que a gente consiga entender que a articulação rádio-capitular, o rádio humeral, está em um bom alinhamento, assim como o húmero também em relação à una está em um alinhamento adequado. Okay? A gente tem, por exemplo, essa imagem aqui, onde a gente, o paciente, né, ele posicionado ao tentar fazer essa angulação de 90 graus, ele não tem um alinhamento perfeito, né, na linha anterior do húmero, aqui anterior do húmero, com a linha média aqui da cabeça do rádio, ela não vai formar esse ângulo de 90 graus. Isso faz com que a gente já perceba alguma pista de que há um problema ali no alinhamento. Quando a gente passa para fazer a avaliação das estruturas ósseas, a gente já percebe aqui, ó, um pontinho de descontinuidade ósseo, e aqui também no interior, bem na frente da cabeça do rádio, uma descontinuidade óssea aqui, indicando para a gente aqui então uma fratura na cabeça do rádio, cuja consequência, lógico, vai dar esse desvio, pequeno desvio que a gente identificou aqui anteriormente, assim como um processo inflamatório, derrame articular, que vai gerar essa imagem aqui, ó, mais radiotransparente, justamente na região da cápsula articular, evidenciando para a gente aqui, ó, tanto posteriormente quanto anteriormente, um acúmulo, né, líquido inflamatório ou mesmo de um líquido de uma hemartrose, né, em função dessa lesão aqui. Né? Então aqui a gente vê o destaque, né, o panículo adiposo anterior e posterior, eles saem da fossa e ficam, né, mais proeminentes, uma efusão articular presente anterior e posterior e os sinais da fratura como a gente havia analisado. Aqui a gente tem uma radiografia de uma criança também, né? Então a gente vê aqui o capítulo, né, em desenvolvimento, a cabeça do rádio também em desenvolvimento. E aí a gente deve seguir aquele mesmo roteiro, traçar uma linha média que vai dividir aqui a cabeça do rádio na metade, e essa linha ela deve se encontrar com o capítulo. E quando a gente traça essa linha aqui, tanto na imagem de perfil quanto na imagem de AP, a gente visualiza, ó, que a linha ela não passa pelo meio, pelo centro do capítulo. Então aqui, ó, ela não passa pelo centro do capítulo. Isso indica para a gente que houve um deslocamento articular, um desvio articular, um desalinhamento. Esse desalinhamento pode ter sido em função de traumas, né, de lesões aí no cotovelo. Aqui no destaque a gente vê a linha do rádio que deve passar centralmente pelo capítulo, o que não acontece nessas estruturas que a gente visualizou aqui agora. Aqui a gente tem uma outra condição clínica também interessante, onde a gente tem o cotovelo e logo de prontidão a gente consegue visualizar que a cabeça do rádio, ainda com a linha epifisária de crescimento, ó, ela sofreu um deslocamento. Então a gente não tem um alinhamento adequado das superfícies articulares, e isso em função de uma fratura da cabeça do rádio com esse deslocamento, com esse desvio. Né? A gente está percebendo aqui que essa imagem ela ainda é de uma criança, né, na fase pré-adolescente,
onde a gente tem as linhas epifisárias aqui, ó, da tróclea, o capítulo já está mais consolidado, o epicôndilo medial também ainda tem uma linha de epífise de crescimento, né, de consolidação ali, certo? Aqui a gente tem uma outra imagem, também uma outra condição clínica que acontece muito, onde a gente tem uma fratura, né, da una, de diáfise de una, e a gente tem também uma luxação completa da cabeça do rádio. Então veja que aqui está o capítulo e a cabeça do rádio está a anterior e acima, né? Então a gente tem aqui um trauma oriundo de uma fratura importante aqui na una, mas também essa lesão aqui no complexo articular. E aí, dessas lesões no cotovelo, a gente tem que estar em mente que para nós fisioterapeutas, essas lesões elas representam alterações, lesões nas estruturas articulares, né? Da cápsula articular, ligamentos. Então, o ligamento anular, ó, estabiliza a cabeça do rádio para permitir o movimento de pronação e supinação, vão estar comprometidos. Consequentemente, esses padrões de movimento, de rotação, de pronação e supinação, serão dois movimentos muito afetados. Além disso, a própria flexão e extensão, né? Então, a gente pode ter aqui uma variedade muito grande de lesões, tanto de ligamentos quanto de tendões, que irão repercutir funcionalmente nos movimentos de flexão, extensão, pronação e supinação, que nós fisioterapeutas devemos estar atentos. Aqui a gente já tem uma imagem de um cotovelo de uma pessoa já de idade, né, mais avançada, onde a gente identifica uma série de alterações importantes. A primeira alteração importante que a gente visualiza é a proximidade do espaço articular. Então a gente vê aqui o capítulo, ele praticamente está tocando, né, está assentado sobre a cabeça do rádio. Então a gente tem um estreitamento, uma redução do espaço articular muito evidente, muito importante aqui. Além disso, a gente vê um aumento da radiodensidade na superfície subcondral. A gente chama isso aqui de esclerose subcondral. Então a gente tem um aumento da radiodensidade da superfície articular, indicando ali, né, processo inflamatório importante, né? A gente tem as superfícies articulares aqui, ó, com alterações, né, com deformidades. Então a gente vê aqui osteófito, ó, isso aqui é um osteófito, outro osteófito aqui, né? A gente tem regiões com deformidades nas superfícies articulares. A gente tem alguns cistos subcondrais aqui, ó, presentes. Dá para a gente ver alguns cistos subcondrais. Todo esse conjunto de elementos, né, são característicos de lesões de um processo inflamatório, uma osteoartrite presente nesse tipo de quadro patológico, né? É um paciente que vai referir muita dor ao movimento, dor matinal. Então a gente vai associando todo um conjunto de sintomatologia com o achado de alteração radiológico, e isso vai nos auxiliar e vai contribuir para que a gente consiga formar um excelente diagnóstico fisioterapêutico, ok? Então é isso aí, galera. Me sigam lá no Instagram, clica aí no canal, se inscreve no canal. Toda semana a gente vai estar lançando aí um conteúdo bem importante para contribuir com a nossa boa avaliação, com a nossa boa capacidade de interpretação das lesões dos nossos pacientes e, consequentemente, uma excelente avaliação irá nos levar no caminho correto para a gente conseguir ter um bom atendimento, um bom resultado lá no final. Beleza, galera? Grande abraço e até a próxima.